ter esse poder voltar os olhos para um projeto antigo e trabalhar em cima dele é uma coisa bem legal. Era um prédio que funcionava uma concessionária de carros do lado vizinho do prédio do prédio CRC, do Conselho Regional. E esse terreno, se a gente fosse demolir o prédio, a gente perdia o potencial construtivo porque os terrenos foram incorporados. Então a gente tomou a decisão de só fazer uma reforma, isto é, a gente descascou o prédio, deixou a parte de estrutura e acabou fazendo a obra em cima desse esqueleto do prédio. Então a ideia estrutural do prédio, que é legal, a gente fez uma mesa gigante com 4 pilares novos e que se encaixava em cima do prédio antigo para a gente poder colocar uma cobertura nova. Entende? Porque a estrutura metálica executada foi exatamente isso. A gente fez os 4 buracos no fundo. É como se a gente pegasse uma mesa de 28 metros por 14 e colocasse ela em cima do prédio para fazer essa nova cobertura. A gente demoliu os primeiros 5 metros do recuo frontal para poder criar um alinhamento com o prédio existente e reforçou a ideia inicial, que era de trabalhar a base. Na hora que a gente reformou, a gente pôde reforçar a ideia dessa base e reforçar a ideia de ter um prédio mais público mesmo. Acabou dando um certo trabalho, porque é um resgate da estrutura do prédio, um prédio muito antigo, um prédio que datava da década de 60. Mas assim, o resultado foi legal, porque como a gente tinha um volume muito vertical e esse era um volume horizontal, acabou fazendo uma composição bem interessante, onde a conjunção do volume vertical com o horizontal originou um acesso de entrada, onde ligava os 2 prédios e acabou tendo um sistema de rampas e ligações interessantes com uma área verde. Na primeira fase, a gente fez há quase 20 anos atrás, a gente estava muito focado na questão de discutir arquitetura moderna. Então tem brise-soleil, tem teto-jardim, tem pilotis, tem todas essas questões tratadas de uma maneira que a gente achou interessante naquele lugar, né? No segundo momento, 20 anos depois, a gente tratou o prédio, que era uma caixa fechada, por uma condição de que a gente teve que se apropriar da estrutura existente, com um olhar um pouco mais contemporâneo, complementar daquele prédio. Foi usar uma fachada ventilada com revestimento que similar à madeira, pastilha também, foi usado massa, enfim, também brise. Foi usado uma cesta de materiais um pouco mais distintas do primeiro prédio, que ele era pastilha branca, cinza e caixilho e brise, era mais linha dura nesse ponto, né? Tem um jardim interno bem grande, uma iluminação zenital controlada que fica entre um prédio e o outro, onde a gente tem um sistema de rampa que dá acessibilidade também para a parte do térreo, que os 2 prédios não tinham o mesmo nível um com o outro. Os atributos do modernismo que a gente usou são super corretos até hoje, né? Então tem caixilho de vidro piso-teto, um controle de iluminação de brises, funcionam perfeitamente até hoje. Estão lá, funcionam, o pessoal gosta, trabalha bem. Então esses atributos do modernismo que a gente usou no primeiro prédio e transpôs alguns para o segundo prédio, acho que eles são a nota mais importante, né? Porque o pessoal critica muito o movimento moderno hoje, né? Mas eu acho que tem uma série de atributos, inclusive sustentáveis, que já eram sustentáveis no passado, que hoje funcionam perfeitamente ainda.